Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor nessa noite, pelo Deus toda a honra e glória. Os irmãos podem se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida dos irmãos que estão aqui. E muitas pessoas gostariam de estar num culto nesta noite, né, irmãos? Talvez não estivesse aqui, mas talvez em outras igrejas. Mas não pode, por um motivo ou outro, não pode estar. Mas você que está aqui nessa noite hoje, glorifique o nome do Senhor. Dê glória ao Senhor, exalte o nome dele, que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem os vossos Bíblias em 2 Samuel. 2 Samuel 12. Capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Já foi orado nesta noite, mas eu vou fazer um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os teus filhos que estão aqui nesta casa esta noite, Senhor. Senhor, eu não tenho nada de mim para passar para esse povo, Senhor. Mas o Senhor tem, Senhor. O Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Transmite, Senhor. Que o Senhor venha falar no coração de cada um, Senhor, da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, Senhor Jesus. Eu me coloco na sua disposição, Senhor, diante de Ti, Senhor Jesus, para fazer o Seu querer nesta noite. Eu quero que o Senhor use a minha voz, use o meu corpo, use a minha cabeça, o meu cérebro, Senhor. Mas que o homem eu saia agora, Senhor. Que entre a presença do Espírito Santo do Senhor em minha vida, Senhor. Que venha transmitir para a igreja, Senhor, o que o Senhor quer nesta noite, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Amém? Aleluia, amém. 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que se comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um homem rico, um viajante deixou, este lhe tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guiar-se para o viajante, que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, e o homem que o fez isso. E pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Amém? Amém. Meu Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele tinha uma riqueza, ele tinha vaca, ele tinha cordeiros. E o outro coitado pobre só tinha uma única. E como nos dias de hoje, quem tem algo sempre quer mais, irmãos. Hoje, se a gente não tomar cuidado, se a gente tem algo, a gente quer mais. E aqui não é diferente. Aquele homem rico, irmãos, ele foi tirar de quem só tinha uma.
E isso indignou Davi. Isso indignou Davi, que ele diz: é digno de morte para esse homem. É digno de morte para esse homem. Só que muitas vezes, irmãos, nós não olhamos para nós mesmos. Aleluia, Deus. Como o profeta Natan disse: Glória a Deus, aleluia. és tu esse homem. És tu. Ele se assustou, meu irmão. Ele se assustou por quê, irmão? Porque às vezes nós olhamos para os outros, esquecemos de olhar para os nossos erros. Às vezes nós olhamos o erro do outro, irmão, mas não olhamos para o nosso. É fácil criticar a vida do irmão. É fácil falar do outro irmão. É fácil tirar do irmão. E quando nós perdemos? É fácil. E aqui Davi diz: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. E muitas vezes, irmãos, nós que somos cristãos, que servimos a Deus, quantas vezes Deus nos livra de algo? Nós pedimos a Deus para livrar nós daquela situação, pedimos a cura para o Senhor. Senhor, nesta noite aqui foi orado pelos irmãos que se encontram enfermos. Foi falado aqui que fomos salvos pela graça. A irmã Kate veio aqui e deu sobre os réus. Você guardou algo, será, no teu coração nesta noite? Aleluia, Deus. Ou foi mais um culto normal para o Senhor? Eu creio que você não veio aqui perder o seu tempo, meu amado. Glória a Deus. Eu creio que você não saiu da sua casa para vir aqui para voltar da mesma forma que você entrou. É, Jesus. Aleluia. Por quê, meu amado? Eu não estou aqui perdendo o meu tempo. Eu estou aqui para buscar a presença do Senhor. Nós não somos perfeitos, irmãos, mas estamos buscando a perfeição. Foi por isso que eu comecei dizendo: não condene teu irmão, ajuda o teu irmão em oração. Porque nós não conhecemos a dificuldade do outro, nós não sabemos o que se passa na vida do outro, só Deus conhece. E aqui Davi, ele julgou essa história desse homem rico e o pobre como se fosse alguém que ele não conhecesse. Mas és tu, Davi. Santo Deus. És tu. Tu, Davi, que tiraste a esposa de Urias, um homem que era fiel a ele. O homem, quando ele mandou para a guerra para fazer linha de frente, ele disse: estou aqui, eu estou indo. E Davi tramou contra ele. Aí você me pergunta, irmão, Davi, segundo o coração de Deus, é o homem mais amado. Glória a Deus, aleluia. Pecou. Cometeu adultério, que está aqui, ó, Davi comete adultério e homicídio. Pecou, meu irmão. Nós também vamos pecar. Mas tomara que você busque no teu coração arrependimento. O arrependimento verdadeiro, irmão.
que aos olhos do homem você pode até fingir ou enganar. Mas o Deus sabe quando você pede perdão e se humilha verdadeiramente ao Senhor. Aleluia, Deus. Santo é seu nome, Jesus. Por que estou dizendo isso, presbítero Rocha? Porque talvez no mundo aí fora pode dizer, aí ele está pedindo perdão da boca para fora. Ele está se humilhando, mas amanhã ele vai ser igual. Mas o Deus que nós servimos conhece quando você faz verdadeiramente. Glória a Deus. Aleluia. É isso entre você e Deus. E Ele restaura. Deus de Israel. Ele restaura porque fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Davi, irmãos. Davi diz aqui: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Santo Deus de Israel. Eu pequei. Aleluia. Aí Naamã diz para ele: pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Glória a Deus. A Urias, diante dos seus olhos. Irmãos, às vezes nós fazemos o mal sem querer, ou às vezes fazemos querendo, irmão. Isso está no seu coração. Isso depende de você. E muitas vezes nós colocamos a culpa até mesmo em Deus. Aleluia. Às vezes nós colocamos a culpa em Deus, da situação que nós nos envolvemos, da situação que nós entramos com as nossas próprias pernas. Deus. Você vê Davi, um homem ungido do Senhor, um homem escolhido pelo Senhor, a situação que ele estava. Deus. A situação onde Davi foi parar. Faltou vigilância? Faltou. E Deus diz: a espada está sobre a sua casa. Glória a Deus. É difícil para um homem que é escolhido, que é ungido do Senhor, que é separado do Senhor, ouvir isso, meus amados. Eu me coloco aqui na posição de Davi, eu sei que é tão difícil. Eita, Deus amado. Isso. Já pensou alguém chegar para você e dizer: a espada do Senhor está sobre a sua casa, meu amado? Aleluia. Jesus tem misericórdia. É difícil, meu amado. Glória a Deus. Aleluia. E você conhecendo o Deus verdadeiro, você sabe que vai passar essa espada. É difícil. É difícil, meu amado. Louvado seja o seu nome, Jesus. E diz: mas não morrerás. O profeta Natan diz: e não morrerás. Mas o teu filho sim. O teu filho sim, meu amado. Deus castiga, meu amado? Não, Deus é justo. Deus é justiça. Aquela mulher a qual Davi seduziu, foi ela? Não. Ela estava distraída ali andando. Davi quis algo que não pertencia a ele. E ele se envolveu e buscou. Santo Deus de Israel. Aleluia. Betseba, a Bíblia não condena ela. Se alguém, um dos irmãos, achar alguma parte na Bíblia que condena ela, a Bíblia não condena ela, meu irmão. Por quê? Porque foi Davi
Ele preparou tudo. Ele desejou aquela mulher para ele. Ele quis aquela mulher para ele. Ele amou aquela mulher. E aquele filho, que ia ser o primeiro filho dele com ela, Deus diz: tirarei. E aqui nos fala na Bíblia, irmãos, que Davi jejuou, orou e buscou a presença do Senhor. E pedia perdão ao Senhor. Por que você diz isso, Pedro Rocha? Porque muitas vezes nós temos que dobrar o nosso joelho e pedir perdão ao Senhor. Pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Buscar a presença do Senhor em nossas vidas. Sentir a presença do Senhor conosco. Adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Que Ele que cuida de nós, Ele que não dá um fôlego de vida para nós. Deus, poder e glória. A espada vai passar sobre a sua casa. Davi sabia que não teria mais jeito. Mas ele prostrou-se no chão. Não comeu, não bebeu. Até mesmo os profetas dali tentaram falar com ele. Tentaram conversar com ele. Mas ele não ouviu. Ele ficou de joelho prostrado, buscando o Senhor. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. É por isso que eu quero dizer para vocês, irmão. É por isso que eu entendo que Davi é o mais amado do Senhor. Aleluia. Davi não se preocupou com o que o povo estava pensando dele naquela época. Ele não se preocupou com os profetas, com as pessoas que estavam ali cuidando dele. Ele não ouvia mais ninguém. Ele só buscava do Senhor. Ele só buscava a presença de Deus na vida dele. E de repente ele ouve os seus servos cochichando, falando baixinho. O que nós vamos dizer para ele? Porque ele já não ouve mais ninguém. É, Deus. Que o filho dele já morreu. Grandioso Jesus. Que não tem mais jeito. Que não tem mais jeito para ele. Santo Deus de Israel. Aleluia. És fiel, Senhor. Ele então disse: está morto, né? É verdade, aleluia. Está morto, meu filho. Rabiaçai. O seu servo disse: Oh, sim, canebia sublimanto, rabia terra. neste momento, meus amados, talvez se fosse nos dias de hoje, um homem ungido pelo Senhor, um homem bem sucedido, um homem conhecido, um homem rei, que nem Davi. Talvez hoje a pessoa estaria em casa, se murmurava contra o Senhor. É, Deus. Ia se murmurar contra o Senhor. Mas nesse momento Davi se levantou, comeu, bebeu e foi adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E foi adorar o Senhor, meu amado. Você está entendendo? Você está entendendo? Dá glória a Deus. Você está entendendo o mistério, meu amado? Dá glória a Deus. A espada do Senhor tinha passado sobre a sua casa. É, Deus. Tinha passado a espada do Senhor sobre a sua casa. Aquele homem levantou, comeu e bebeu e foi adorar a Deus. Os seus servos profetas não entendiam nada. Mas esse homem não entendia nada, esse homem deve estar doido. E foram até ele e perguntaram para ele: por que, cara? Por que agora você vai? Ele disse: agora não tem mais jeito. É, Jesus. É, Deus. Eu irei ao encontro do meu filho, mas o meu filho não vem ao meu. Aleluia. Glória a Deus. Eu irei ao encontro do meu filho.
o meu filho não vem ao meu, irmão. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para você, meu amado, não importa o que está acontecendo na sua vida, adore ao Senhor, busque a presença do Senhor, e as demais coisas Ele faz. Verdade, Jesus. O que acontecer é permissão do Senhor. O nosso Deus, Ele não erra, meu amado. Deus. Ele não comete erros. Para mim e para você ficar lamentando. Para mim e para você ficar assim, por que disso, por que daquilo, por que isso está acontecendo, o que está acontecendo. Se esforça no Senhor, acredita no Senhor. Entendeu? Porque Ele vai te limpar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos fortalecer. Verdade, Jesus. Está entendendo? Independente do que estiver acontecendo, irmão, busque no Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele não erra. Quando Moisés chegou ali perante aquele mar, aquele pessoal murmurou: não tem mais jeito, Moisés, você trouxe nós para morrer aqui. Meus amados, eu acho que isso aí já é meu já. Isso aí é eu que estou pensando. Eu acho que até mesmo Moisés, naquela hora, pensou: eu me enganei, Glória a Deus, aleluia. eu me enganei, complicou. E conosco não é diferente, irmãos. Deus. De repente nós deparamos com o mar, com situações na nossa frente, que a gente acha que não tem mais jeito, que a gente acha que a alegria não vai vir mais. Aleluia, Deus. A gente acha que acabou. É verdade. Mas o mar se abre. Rabia sai de O como mar se abre, o mar se abre e você passa por ele. Por que você diz isso, presbítero Rocha? As horas já estão indo rápido demais, irmão. Por que você diz isso? Porque aqui eu entendo Davi. Aqui eu compreendo Davi. Santo Deus. E aqui eu compreendo a história de Davi, porque segundo o coração de Deus ele é o mais amado. Glória a Deus. Porque Davi é o homem que chegou mais perto de mim e de você. Davi foi esse homem que cometeu os mesmos erros que eu e você cometemos no dia a dia. Deus poderoso. Mas ele prostava no chão. Ele buscava o Senhor. Quando aqueles homens perguntaram para ele, mas por quê? Ele disse: olha, enquanto estava em vida o meu filho, eu procurei o Senhor. Eu busquei a presença do Senhor. Eu jejuei. Eu fiz de tudo para ver se o Senhor tinha misericórdia. E é assim que nós devemos fazer. Enquanto tem esperança, meu amado, busque no Senhor, jejum, busque oração. Mas quando se concluir, meu amado, sabe o que nós devemos fazer? Não ficar murmurando. Seja digno o Senhor de toda honra e toda glória, e exaltar o nome dele. Porque se aconteceu, meu amado, é porque Deus permitiu. Quando você está nos caminhos do Senhor e acontece algo na tua vida, que foi uma permissão do Senhor. E se você errou, tem um preço, meu amado. Glória a Deus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é justo, nosso Deus. Santo Deus. Ele é justo. E aqui Davi se alegrou porque ele viu que não tinha mais jeito. Mas ele não ficou murmurando ao Senhor. Ele não ficou dizendo assim: por que
Nós costumamos viver assim, meus amados. Isso não deu certo por causa daquilo. Aquilo não deu certo por causa daquilo. Nós temos que ser simples, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que agir na simplicidade, no amor e no carinho. Eu digo isso que hoje eu senti a presença do Espírito Santo quando a criança ele diz ali, mas que alto. É gostoso de ouvir uma criança ser sincero, meu amado. Eu dei uma glória bem forte e ela diz, que alto. Isso é sinceridade. Isso. É isso que Deus quer de nós, amados. Deus quer essa sinceridade sem maldade. O garoto aqui hoje chegou e pediu para mim, eu posso tirar a oferta? Eu falei, pode, conversa com a minha esposa diaconisa aí. Ele veio aqui várias vezes, é isso que Deus quer, meu amado. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer de nós, que sejamos simples. Prudente, mas simples. Para adorar o Senhor. Aleluia. E buscar o Senhor em verdade. Meu Deus! Deus não quer nada assim, feito assim, tudo ali nos mesmos detalhes, irmão. Porque se fosse para acontecer isso assim, ó, tudo certinho, meu amado, teria sido. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Por que você diz isso, Felipe Rocha? Porque Deus é Deus de agora, Deus de antes, Deus de depois. Aleluia. Ou você acha que ele já não sabia que o homem ia pecar? Eu acredito que aqui não tem ninguém inocente. Inocente que só as criancinhas mesmo, né, mano? Só que ele quer, irmãos, os verdadeiros. Ele quer aquele que seja verdadeiro. Aleluia. Verdadeiro. Grandioso. Aí, irmão, para concluir logo, as horas já se foram. Davi volta a se alegrar, volta para a casa do Senhor e vai buscar a presença do Senhor. Meu Deus! Que já foi feito, o que Deus fez no A presença do Senhor. Então não importa o que você perdeu, Deus vai restituir na tua vida, meu amado. Como ele fez por Jó, restituiu. Aí Deus dá para Davi que Deus concede a Davi, Salomão, o homem que a Bíblia nos fala que é o mais sábio entre os homens. A Bíblia nos fala de Salomão, que Salomão é o mais sábio entre os homens, meus amados. E o coração de Davi se alegra de novo. E Deus abençoa Davi de novo. E Davi vai vencendo guerras, ganhando batalha. E vai seguindo em frente as suas batalhas, meus amados. E é isso que Deus quer. Independente do que aconteceu na tua vida, independente do que está acontecendo, meu amado, siga em frente. Adore o Senhor. Não murmure pelo Senhor. Não viva de passado, meu amado. Só se coloque na presença do Senhor. Só se coloque de joelho na presença do Senhor e busque o Senhor. Verdade, verdade, verdadeiramente. Se tiver maldade, tira aquela maldade. Se tiver angústia, tira aquela angústia do teu coração. Porque um dia perante o Senhor, você vai ser vencedor. Porque a glória da segunda casa É verdade, aleluia. é maior do que a primeira. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus de transmitir essa palavra do Senhor. E o Espírito Santo venha falar a cada coração da maneira melhor que eu não pude me expressar nesta noite. Mas eu creio que os irmãos entenderam, né? Independente do que estiver vivendo, independente se a espada já passou, ou se um dia passar, meu amado,
glorifique o nome do Senhor. E venha para a casa do Senhor, venha adorar o Senhor, venha buscar a presença do Senhor e venha exaltar o nome do Senhor. As palmas ao Senhor. Aleluia. Irmãos, domingo é Santa Ceia. Domingo vai ser o diácono Clodoaldo que vai trazer a mensagem sobre a Santa Ceia, sobre a palavra do Senhor. Domingo eu vou estar dirigindo o culto. E domingo o pastor, cadê o pastorzinho? O pastor, né? Ele está lá. Domingo ele vai estar comigo aqui em cima, que ele que vai distribuir as oportunidades domingo. Amém? Então, por quê? Eu estou alegre, meu amado. Estou feliz na casa do Pai. O Renan, né? Eu costumo chamar ele de Ria, por causa do meu sobrinho chama Ria, eu chamo ele de Ria, mas ele é Renan. Eu falei para ele que ele vai ser obreiro na casa do Pai. Ele já perguntou: posso ficar com o Paulo no lugar de obreiro aqui no fundo do olho? Aqui na... Eu falei: eu pode sim. E é isso que Deus quer. E nós vamos preparar esses pequenos, porque foi falado no culto dos jovens aqui que Deus vai nos dar as ferramentas para trabalhar. E Deus está nos dando essas ferramentas. Só tem gente grande aqui. Acho que o maior aqui é eu, né? Você viu como é que Deus manda os pequenos? Mandou um grandão para mim esse dia que está aqui ajudando aqui, ó. Aleluia. Mandou outro grande que está chegando ali, é grande também, ó. Ele é o maiorzinho, esse aí, ó. Mas todos nós vamos ter oportunidade. Por que eu quero o jovem aqui em cima, meus amados? Eles são pequenos, eles têm vontade. Sozinhos eles não podem ficar, né? A gente vai estar junto, vai estar fazendo e vai estar incentivando a cada um que está aqui. Quem dos garotos quer fazer a oração do Pai Nosso? Olha, só o pastor aqui, ó. Rocha, avisa quarta-feira que fecha a campanha. Tiago? O Tiago, vem aqui, Tiago, se coloca aqui. Irmãos, quarta-feira nós vamos terminar a campanha, né? Enche o teu vaso E azeite. e vem. É você? Eu fico com os dois. Fico com os dois aqui. Aí depois, meus amados, pode ficar com os dois, pode ficar com os dois. Fica os dois aqui. Depois, a gente vai ter na próxima quarta-feira, a quarta-feira de agradecimento pela campanha. E depois, irmãos, nas outras quarta-feiras, a gente vai estar fazendo aqui 7 quarta-feira. E Deus já preparou só a mulher que vai estar pregando a palavra. Eu não sei o mistério de Deus aí. Não me pergunte que eu não sei, meu amado. Aleluia! Eu não sei o mistério de Deus, mas Deus tocou no coração para estar fazendo, e eu vou estar fazendo em nome de Jesus. Eu e o Diácono Clodoaldo, a gente vai estar fazendo. E a gente já teve irmã que nós ligamos para ela e falou assim: olha, eu quero fazer o fechamento desta campanha. E são mulheres poderosas, mulheres assim que eu digo assim, que eu conheço, que tem palavra do Senhor, que vai estar aqui. Então você convide alguém para estar junto com você, levita, aquele que canta o louvor da harpa, aquele que sabe bater instrumento de 10 cordas. Você sabe o que é esse instrumento de 10 cordas, né? Você sabe, né? E a gente vai fazer muito auê aqui. Pô, auê não dá, né, irmão Rocha? Não. Auê pro Senhor. Auê, glória a Deus. Sabe? Auê pro Senhor. Sabe por quê, meus amados? Eu quero culto avivado, eu quero culto que você venha alegre, que você saia mais alegre daqui ainda. Glória a Deus. É isso que Deus está tocando no meu coração. Eu falei para minha esposa: um dia eu vou começar uma obra, eu não quero que os irmãos vão embora tristes, eu quero que os irmãos vão embora felizes. Glória a Deus. Aleluia. Feliz. Diácono Clodoaldo vem aqui também, meu filho. Eu já não fiquei feliz. Eu já falei demais. Mas que Deus possa abençoar os irmãos, dar uma boa semana para os irmãos. Quarta-feira eu conto com vocês aqui, tá bom? Adorar.
engrandecer o nome do Senhor. Sebastião, os seus filhos, meu querido, se você quiser que eu busque na quarta-feira, é só você me passar o endereço e eu vou estar buscando, tá bom? Tá? Glória a Deus, aleluia. E agora? Quantos dois vai fazer a oração do Pai Nosso? Olha, eles querem tirar no jogo, meu amado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. É assim, irmãos. Às vezes vocês vão ficar assim, mas gaguejou, errou. Aqui, irmão, não tem nada combinado. Nem a minha esposa sabia que eu ia pegar hoje. E é isso que Deus quer de nós. Nós não vamos fazer nada combinado aqui não, meu amado. Aqui vai ser a simplicidade, mas o que tem que existir aqui nessa casa é o amor e a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora a bênção apostólica do nosso diácono Clodoaldo, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Glória a Deus. Antes da bênção apostólica, o presbítero Rocha esqueceu de orar pelas cadeiras, amém? Vamos já orar pelas cadeiras e dar a bênção apostólica, amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai querido, Deus amado, aqui está, Pai querido, Senhor, essas cadeiras vazias. Meu Deus, meu Pai amado, eu profetizo que no nome de Jesus que o Senhor venha entrar, Senhor, com a providência, para que venha, Senhor, no próximo culto, ter alguém ocupando essa cadeira vazia. Eu profetizo, ó Pai, que o Senhor vai, aleluia, enviar pessoas aqui para nos ajudar nessa obra, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada um que tem aqui, leva cada um em paz, debaixo de Tua graça, Senhor Jesus querido, e nos dá uma semana abençoada, aleluia, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e digam amém.